Amém. Irmãos, vamos lá, nós vamos começar hoje o estudo do livro de Apocalipse. Nós já demos esse estudo, eu acho que foi em 2009, se não me engano foi em 2009. Quantos assistiram esse estudo de Apocalipse em 2009? Levanta a mão. Nossa, muita gente, né? E quantos não assistiram? Levanta a mão, bem alto. Então tem 60% que não assistiu e 40% que assistiu. Então vem em boa hora para a gente começar o estudo. Irmãos, eu vou meio devagar hoje porque eu estou vindo assim de um fim de semana terrível. Eu peguei uma gripe muito forte. Então eu estou assim, eu estou aqui pela graça de Deus. Eu achei que hoje eu não conseguiria ministrar. Mas você vai orar por mim, amém? Amém? Eu realmente, irmão, cheguei aqui falando com o José Antônio, eu estava tonto ali. Mas com a graça de Deus eu vou ficar bem. Vamos lá. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro maravilhoso. E é um livro que traz uma grande esperança para a igreja do Senhor. E, inicialmente, quando se fala sobre Apocalipse, dá um frio na espinha, né? Dá assim aquele frio na barriga. Por quê? Porque Apocalipse fala de coisas terríveis acontecendo no mundo. Fala de coisas assim, aterradoras, né? Acontecendo no mundo. Coisas que assustam muito. E, na verdade, muita gente não gosta de ler Apocalipse. Primeiro, por causa disso, porque aquilo que consegue entender, entende-se assim, mas assim, leva-se muito susto quando lê. Por exemplo, lá fala sobre terremotos que moverão todos os montes dos seus lugares. Então, você pode ver que é algo terrível. Por exemplo, fala de chuva de pedras de 30 quilos, né? Cada pedra. Pensa uma chuva de pedras de 30 quilos. Vai destruir tudo que encontrar pelo caminho. E o segundo motivo que não se gosta muito de ler Apocalipse é porque tem muito símbolo, né? Tem muita coisa que é difícil de entender. Por exemplo, um dragão que está saindo do mar. Um outro dragão que está saindo da terra, né? Ele tem 10 chifres. Mas que coisa é essa, né? Então, irmãos, às vezes isso fica difícil. O objetivo nosso é dar um entendimento muito claro sobre Apocalipse. Você vai ver que Apocalipse não é difícil, ele é fácil quando você consegue entender, quando você consegue interpretar. Apocalipse é fácil e ele, irmãos, traz uma grande esperança para a igreja, para o povo de Deus. Uma grande esperança. Ler Apocalipse, estudar Apocalipse, é você encher o seu coração de esperança. Repete assim comigo: Apocalipse traz esperança. Amém. Deixa eu pegar meu computador aqui que eu esqueci. Pode colocar pode passar isso, mais uma. Ok. Só um minutinho, irmãos, que eu esqueci de ligar aqui. Vamos lá então. O livro de Apocalipse, irmãos, ele foi escrito pelo apóstolo João, tá? Não é João Batista. Se os irmãos se lembram, João Batista, ele foi decapitado por Herodes
ainda quando Jesus estava iniciando o seu ministério. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aquele apóstolo amado do Senhor Jesus. Foi escrito mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, quando João era o único dos apóstolos que ainda estavam vivos, né? E João também, ele foi o único dos apóstolos que provavelmente teve morte natural. Os outros apóstolos todos morreram martirizados. João estava preso numa ilha da Grécia chamada Patmos, e dali ele recebeu a revelação de Apocalipse, dali ele recebeu toda a visão de Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela vem do grego. Então, no grego, ela é apocalipsis, e significa, literalmente, revelação, tá? Tanto que, quando você pega a Bíblia em inglês, para o livro de Apocalipse, lá está escrito assim, Revelation, né? Que em inglês é revelação. Então, essa palavra, ela significa revelação. Apocalipse vai falar do destino final da igreja. Então repete assim comigo: Apocalipse, ou revelação, vai falar do destino final da igreja. Assim como Daniel fala sobre o destino das nações. Quando você lê o livro do profeta Daniel, você vai ver ali o destino das nações. Quando você lê, por exemplo, o livro de Ezequiel, você vai ver o destino dos judeus. Apocalipse vai falar sobre o destino final da igreja. Por isso que nós falamos que ele traz assim uma grande esperança para a igreja. É um livro profético escrito numa linguagem simbólica. Aqui, irmãos, está uma chave para você entender algumas coisas em Apocalipse. Todas as ações, todas as cenas que o livro narra, e são cenas assim muito fortes, aquelas cenas elas são literais. No entanto, elas foram escritas numa linguagem simbólica. Por exemplo, esse livro foi escrito em 95 depois de Cristo. Então, quer dizer, tem muito mais de tem aproximadamente 2000 anos, né? Vamos dizer assim, aproximadamente 2000 anos. Então, ele nunca poderia, irmãos, ter sido escrito com o entendimento e com a linguagem de hoje, porque senão não se entenderia ele. Então, ele foi escrito com entendimento e foi escrito usando-se figuras daquela época, figuras que eram comum àquela época. Então, é por isso que ele traz muita linguagem simbólica. Agora, veja bem, as ações que ele narra, as cenas que ele traz, são literais. Elas acontecem. Agora, a linguagem é colocada num sentido simbólico. O tema central de Apocalipse, a redenção do homem, a redenção da criação, a redenção de todas as coisas. Vamos lá? Você pode repetir isso comigo? O tema central de Apocalipse é a redenção do homem, a redenção da criação, a redenção de todas as coisas. Ok. Vamos lá, vamos ver algumas coisas agora, bem interessantes. Pode passar para o próximo. Mais um. Isso, só até aí. Irmãos, nas próximas aulas, quem não trouxe material para anotação, é uma ótima ideia trazer. Nós vamos colocar muita coisa interessante, sempre vai ter transparência, e eu tenho certeza que vai ser assim, muito legal. Então traz um caderno para você anotar, senão eu vou ficar com ciúme, porque você só anotou quando foi a aula do Joás, a minha você não anotou. E eu não estou na alma, viu?
Muito bem. Isso aqui é bem interessante, irmãos. Quando nós estamos lendo Apocalipse, eu preciso notar o seguinte: algumas cenas se passam no céu, outras cenas se passam na terra. Então, veja bem, João, ele é levado para o céu, lá em Apocalipse, no capítulo 4, você vê que João, ele é arrebatado para o céu, né? Lá está escrito assim, que ele ouviu uma voz dizendo assim: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Então João é arrebatado, e João, ele aparece diante do trono de Deus. E ali, Deus começa a mostrar para ele as coisas que vão acontecer. Então, o livro, ele traz cenas que João viu acontecendo ali no céu, e ao mesmo tempo que ele estava vendo aquelas cenas acontecerem no céu, ele via a cena acontecer lá embaixo, na terra. Ou seja, por exemplo, João viu a abertura do selo. O cordeiro pegou o livro selado e abriu o primeiro selo. Aí João olha para a terra e vê o que aconteceu lá na terra quando aquele livro foi aberto. Então, é preciso prestar atenção nisso para você não se confundir. Algumas cenas se passam lá no céu, outras cenas se passam na terra. Vamos abrir nesses dois textos aqui, Apocalipse capítulo 3 e 4, e o outro abre em 6, 12 a 14. Quem abriu em Apocalipse 3 e 4 pode ler, por favor. Isso. Isso. João está vendo essa cena aonde? No céu. Ok? Agora o outro texto, 6, 12 a 14. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Observei quando o cordeiro abriu o sexto selo. Aí João começou a olhar para onde que ele viu? Os montes sendo movidos de lugar, as estrelas caindo do céu. Aonde ele viu? Na terra. Está entendendo? Então dali onde ele estava, ele via a cena acontecendo ali no céu e via a cena acontecendo ali na terra. Ok, vamos em frente. Próximo. Isso aqui, irmãos, muito interessante. Jesus, ele é apresentado no livro de Apocalipse. Você vai ver Jesus, você vai encontrar Jesus pelo menos de 3 formas. Jesus como cordeiro. Repete assim para mim: Jesus como cordeiro, Jesus como leão e Jesus como anjo. Lê aqui o 5, 5 a 7. Isso. O texto aí mostrou Jesus de 2 formas: como cordeiro e como
Como cordeiro e como? O que o texto falou? Que o leão da tribo de Judá havia vencido e ele era digno de abrir o livro selado, certo? No 10, abre lá no 10, capítulo 1. Irmãos, hoje é uma introdução, tá? Por isso que nós estamos passando assim, pegando várias coisas, é porque é uma introdução. Então, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Olha só, quem é esse anjo aqui? Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Quem é esse, irmãos? Jesus. A gente tem medo de falar, mas não, esse aqui é Jesus. Jesus sendo mostrado de uma outra forma. Por causa de quê? Por causa do contexto daquela cena onde João estava vendo. Onde na Bíblia... Perdão, a pergunta não é essa. A pergunta é assim. Várias vezes na Bíblia, Jesus ele é apresentado como aquele cujo rosto é mais brilhante do que o sol. Sim ou não? Nenhum anjo tem essa característica. Isso é único de Jesus. Estão entendendo? Com um pé ele pisava no mar. Com o outro pé ele pisava na terra. Olha o tamanho desse anjo. Nós não vamos entrar nisso agora. Mas nós vamos ver, aliás, daqui a pouco nós vamos ver esse termo pisar. Esse termo pisar, ele fala de domínio, ele fala de governo. Então é aquele que governa sobre o mar e sobre a terra. Só que o mar aqui não está falando da água, literalmente. O mar aqui está falando de povos, tribos, línguas e nações. Assim como a terra está falando de Israel. Estão entendendo? Nós estamos jogando alguns conceitos, presta bastante atenção, porque no decorrer do estudo nós vamos entender isso direitinho, mas como que o mar representa povos, tribos, línguas e nações? Bom, você vai ver que na Bíblia está muito fácil você perceber isso, ok? Próximo, veja só, irmãos, algumas coisas que é importante a gente entender sobre números. Apocalipse traz números demais. O número 7 na Bíblia, por exemplo, lá em Apocalipse no capítulo 1, você vai ver que quando que João estava lá, de repente ele ouviu uma voz como voz de muitas águas, chamando para ele. Quando ele olha, ele vê alguém, e esse alguém está segurando 7 estrelas na sua mão direita, e está andando no meio de 7 candelabros de ouro, né? As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros são as igrejas. Ali mesmo no texto há a interpretação. Então, o número 7, irmãos, é um número que vai falar sobre perfeição. Estão entendendo? Quantas igrejas estão... o que João escreveu, para quantas igrejas o que João escreveu foi destinada? 7. 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. No estudo das igrejas nós vamos ver isso. Mas só existiam essas 7 igrejas na época? Não, existiam milhares de outras igrejas. Mas elas representavam todas as igrejas. Estão entendendo? 7 estrelas, mas por que só 7 estrelas? São só 7 anjos ou são só 7 pastores que Jesus amava? Não. Eram 7 que representavam todos os pastores, todos os anjos, todos os líderes. Estão entendendo? Então o número 7 ele está ligado com perfeição na terra. Número 12, ele está ligado com a perfeição no céu. Lá em Apocalipse capítulo 4, João vê 24 anciãos. Sim, são 12
mais 12. Quem são esses 24 anciãos? Os 24 anciãos, irmãos, são ali, você tem 12 representando a igreja dos gentios, a nossa igreja aqui da terra, e você tem mais 12 representando a igreja de Israel. Estão entendendo? Então, o 12 ele está ligado com a perfeição no céu. Irmãos, tudo isso nós vamos entrar em detalhes, tá ok? O número 4 é um número que alcança toda a terra. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo, aquele último texto lá, no 7:1, vamos ler só esse aqui, capítulo 7, versículo 1. Ele está dizendo aqui, ó: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Olha só, ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra. Está vendo? O número 4 englobou o quê? Englobou o quê? Toda a terra. Estão entendendo? Esses números vão ser muito importantes aí para frente. Ok? Vamos lá. Em frente. Pode passar, Alex, por favor. Ok, próximo. Irmãos, vamos ver isso aqui, porque isso aqui já vai esclarecer várias dúvidas de vocês. Nós vamos ver o que é escatologia. Tá? Quem já ouviu esse termo, escatologia? Levanta a mão. É menos da metade, né? Bem menos da metade, né? Então, escatologia é isso aqui, irmãos. Vem do grego escatos, e significa último, e logia, que significa estudo. Juntando os dois, estudo das últimas coisas. É isso que significa escatologia. E nós vamos falar de 3 principais posicionamentos escatológicos. E por mais simples que pareça, vocês vão ver o quanto isso aqui tem causado confusão. Vamos lá para o primeiro. Primeiro posicionamento escatológico é o pré-milenismo. E dentro do pré-milenismo, você tem o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Pré-milenismo é aquela corrente que entende e que crê que a igreja ela será arrebatada antes do milênio. Estão entendendo? Então repete comigo, pré-milenismo, todo mundo bem forte, pré-milenismo crê que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio. Agora, dentro do pré-milenismo, você tem mais 3 crenças, tá? Você tem o pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? Crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, certo? Você tem o segundo, que é o mid-tribulacionismo, que crê que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. E você tem o pós-tribulacionismo, que crê que o arrebatamento vai acontecer já ali no finalzinho da grande tribulação. Tá certo? Então, irmãos, veja bem. Antes de eu explicar, vamos ver o outro, porque vai ser importante mostrar o outro. Vamos lá. O próximo, pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo não acredita no arrebatamento. Eles não acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Eles acham que isso é má interpretação, que isso é conversa fiada, e eles acreditam que a igreja vai levar o evangelho em toda a terra, e aí, quando a igreja levar o evangelho em toda a terra, Jesus vem, o céu vai se abrir, Jesus vai descer com as nuvens do céu,
e aí Jesus começa o milênio, quer dizer, não existe arrebatamento para o pós-milenismo. Tá? Em frente, número 3, amilenismo. O que o amilenismo crê? O amilenismo crê que não tem arrebatamento e que não tem milênio também. Tá? Então, o amilenista, ele acha, irmãos, que o milênio, nós já estamos vivendo ele agora. E que o diabo já está preso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, fala sobre o milênio. Uma das coisas que vai acontecer no início do milênio é a ressurreição dos justos. Eles vão ressuscitar ali no início do milênio. E a outra coisa que vai acontecer é a prisão de Satanás. A Bíblia fala que Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Estão entendendo? Então o milênio é um período de restauração da terra, aonde Jesus vai governar pessoalmente aqui na terra, a partir de Jerusalém. A sede do governo de Jesus vai ser lá. Tá? O amilenismo, ele não crê nesse milênio. Ele acha que nós já estamos vivendo o milênio e que o diabo está preso. O que vocês acham? O diabo está preso, sim ou não? Não está, não. O bicho está mais solto do que nunca. Estão entendendo? Agora, irmãos, veja bem. Qual que é o problema disso? O problema é que, normalmente, quem crê no pós-milenismo, ou quem é amilenista, ele acha que a igreja deve assumir cargos políticos para dominar toda a terra. Por quê? Porque Jesus vai governar, tem que ser através da igreja. Estão entendendo? Nós vamos ver um detalhe sobre isso quando nós formos estudar sobre a igreja de Pérgamo, que vai falar sobre Constantino, que começou a dar cargos políticos para pastores e líderes da igreja. E vocês vão ver o que aconteceu com a igreja. Próximo. Irmãos, olha só isso aí, pode passar. O livro de Apocalipse é claramente pré-milenista, pré-tribulacionista. Irmãos, eu já estudei essas 3 correntes a fundo. Eu já li livros. Irmãos, não tem dúvida, o Apocalipse é claramente pré-milenista. Ou seja, a igreja é arrebatada antes do milênio. E é pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Estão entendendo? Isso vai ficar muito claro para vocês. Por que existem essas outras correntes? Irmãos, eu sinceramente assim não sei. Eu acho que é porque tem gente que não se conforma da igreja não passar a grande tribulação aqui. Ok? Sim? O Joás está perguntando se há uma clareza com relação ao pré-tribulacionismo. Para mim há. Assim, para mim isso é muito claro. A igreja não passa pela grande tribulação, de forma alguma. Você vê que isso está muito, primeiro, que está muito claro, está muito claro na terra, por exemplo, nós vamos ver ali no capítulo 1, deixa eu responder essa pergunta sua. Olha aqui. Nós vamos definir, nós vamos definir o que é a igreja. Tá? Porque isso é importante a gente falar o que é a igreja. Abre aí em Apocalipse no capítulo 1. No versículo 19. Alguém lê aí, por favor, 1,19. Peraí, deixa eu ler junto com
Com o Paulo Henrique. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Leia isso para mim em outra versão. É engraçado, essa versão não fala as coisas que viste, né? Tem uma versão que fala assim: escreva as coisas que viste, tanto a sua fala, então fala aí. Ó, presta atenção nisso aqui. Escreve, pois, as coisas que viste. O que João tinha visto no momento que Jesus falou isso para ele? João viu Jesus glorificado. Jesus com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido. É isso que João tinha visto ali. Olha, escreve, pois, as coisas que viste. Certo? Agora depois, vai. As que são. Ó, então agora, João vai ver mais coisas ali. Então, olha, escreve as coisas que viste, as que são, as que você está vendo agora, e as que hão de acontecer depois destas. Tá certo? Então são três coisas aí. As coisas que ele viu, as coisas que são. O que são as coisas que são? As coisas que ele viu nós falamos. As coisas que são as coisas que Jesus mostraria para ele. Que seria o quê? A realidade das igrejas. A partir daquele momento que ele começa a escrever a carta para cada uma das igrejas. E as coisas que iam acontecer depois destas. Por que depois destas? Porque não vai acontecer junto. Estão entendendo? Como assim depois dessas? Depois das coisas das igrejas. Entenderam isso aí? Vocês entenderam? Agora abre comigo em Apocalipse no capítulo 4. Versículo 1. Eu vou pedir para o Rodrigo ler, porque a versão dele ali está melhor, inclusive, do que a minha aqui. Lê aí, por favor. Olha só. Agora vamos voltar aqui para o contexto. Presta atenção, porque isso aqui é importante. Capítulo 4. João já tinha acabado de escrever a carta às 7 igrejas. Aí a voz agora fala para ele: sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Estão entendendo? Ou seja, depois da igreja, irmãos. Depois do tempo da igreja. Vocês entenderam? Entenderam aí? Sobe para cá e te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Ou seja, depois de todos os acontecimentos da igreja. Então agora eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas. Aí é que começa a abertura dos selos. Estão entendendo? Quando começar, irmãos, a abertura dos selos, que é o primeiro evento ali de Apocalipse, começa a desencadear todas as coisas aqui na terra, a igreja não está mais aqui. As coisas que acontecerão depois destas. Lembra lá do 1,19. Escreve as coisas que viste, as que são e as que acontecerão depois destas. Depois do tempo da igreja. Estão entendendo? Então, irmãos, para mim, esse é um dos textos, tá? Tem outros textos que deixam isso muito claro. Para mim, isso é muito claro. A igreja não passa pela grande tribulação. Agora, vamos dizer uma coisa. Qual igreja que não passa pela grande tribulação? Porque isso assusta um pouco a gente. Porque a gente vê que a realidade da igreja é uma realidade muito triste. É uma igreja apóstata, uma igreja fria. Aliás, igreja fria não, igreja morna. Estão entendendo? Nós vamos entrar a fundo nesses detalhes quando nós formos falar sobre arrebatamento.
Agora veja bem, irmãos, metade do que nós conhecemos hoje como igreja não sobe no arrebatamento. Não sobe. A igreja que vai, olha, o texto que mostra de maneira muito clara que metade dessa igreja vai ficar. Essa metade que fica não é considerada a igreja do arrebatamento, não é considerada a igreja que vai subir no arrebatamento. O texto que melhor mostra isso é Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, as virgens ali representam a igreja, todas elas tinham vestes brancas, todas elas estavam vestidas para o casamento, todas elas tinham as mesmas características, no entanto, metade tinha reserva de azeite, a outra metade não. No final, quem entrou? Quem tinha reserva de azeite. As outras, quando foram tentar se preocupar, já era tarde demais. Estão entendendo? Então, irmãos, metade do que vocês estão vendo hoje não vai subir no arrebatamento. Tá? Agora a questão é, de qual metade eu faço parte? Está entendendo? De qual metade eu faço parte? Se eu falar assim para você, metade da igreja aqui, dessa igreja aqui, não sobe no arrebatamento. E aí, de qual metade você está? Irmãos, isso é muito sério, viu? Eu acho que Apocalipse vai levar você a pensar muito sobre a sua conduta. Sim. Olha aí, tá vendo? A realidade da igreja, irmãos, é muito triste. Muito triste, irmãos. Olha, é uma coisa impressionante. Como não há santidade, como não há compromisso com Deus, como há rebeldia. Oi. Sim, quando nós falamos de igreja, sim, é a comunhão dos santos, né? Comunhão dos salvos, a pessoa. Sim. E o outro fica. Exatamente. É o texto que fala sobre arrebatamento, lá que Jesus contou. Vamos em frente. Irmãos, nós precisamos ver isso aqui. Pode passar, Alex. Regras de interpretação das profecias. Irmãos, veja bem. Para nós interpretarmos alguns textos proféticos, nós precisamos estabelecer algumas regras que são muito importantes. São 10 regras, tá? Mas nós vamos colocar isso de uma maneira bem fácil, você vai entender, tá certo? Vamos lá, primeira regra. Toda vez que você se deparar com uma profecia, você vai fazer a seguinte pergunta: essa profecia já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? Está entendendo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É uma profecia, sim ou não? Já se cumpriu ou vai se cumprir? Já se cumpriu. E uma outra profecia: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. É uma profecia, sim ou não? Já se cumpriu ou vai se cumprir? Vai se cumprir ainda. Profecia sobre Jesus. Ok? Próximo. Olha esses termos aqui, ó. Naquele dia, dia do Senhor, últimos dias, e tem mais, dia da vingança. Esses termos se referem ao período da grande tribulação, tá? O que é a grande tribulação? Nós vamos falar sobre a grande tribulação também. Vai ser bem legal. A grande tribulação, para aqueles que não sabem, é um período de 7 anos, aonde a palavra de Deus diz que vai haver tal tribulação na terra como nunca houve e nem jamais haverá novamente. Tá? Então, um período de muita dor, de muito sofrimento. Então, sempre que você vê esse texto, por exemplo, naquele dia, dia do Senhor, últimos dias, esses termos, eles estão se referindo
a grande tribulação. Número 3, observar o contexto da época. Toda vez que você tem uma profecia, você precisa observar o contexto em que aquela profecia foi escrita. A época em que aquela profecia foi escrita, tá? Para não haver dúvida. Por exemplo, número 4, é que estou vendo exemplo aqui da número 4. Buscar outras referências à mesma profecia. Por exemplo, Daniel capítulo 2, ele fala, deixa eu ver se é Daniel capítulo 2 mesmo aqui, não precisa abrir não, tá, irmãos? É só para... Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Daniel no capítulo 2 é uma profecia. Daniel no capítulo 7 é a mesma profecia, só que com muito mais detalhes, tá? Então, quando você descobre isso, uma coisa vai complementando a outra. Ok, irmãos? Amém? Pode seguir? Número 5. Observe a lei do segundo cumprimento. Observe a lei do segundo cumprimento. O que é a lei do segundo cumprimento? Uma profecia, às vezes, ela se cumpre mais de uma vez. Tá? Que profecia que se cumpre mais de uma vez? Por exemplo, vou dar uma para vocês. A profecia de Joel, capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão. O que mais? Isso. Essa profecia, qual foi o primeiro cumprimento dela? Pentecostes, exatamente. Atos capítulo 2. Ali ela se cumpriu. E ela se cumpre até hoje. Sim ou não? Até hoje ela continua se cumprindo. São sonhos, visões, tudo vindo da parte do Espírito de Deus. Então isso é importante. Observe a lei do segundo cumprimento. A profecia pode se cumprir mais de uma vez. Número 6. Observe a lei do hiato profético. Irmãos, essa daqui é muito boa. Abre aí em Lucas. Abre aí todo mundo. Lucas, capítulo... Lucas capítulo 2. Não, perdão, capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Ó, o que é hiato profético? Aqui nessa profecia a gente vê um hiato profético. Diz assim, ó: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Nós temos aqui, irmãos, um hiato profético. Por quê? A virgem ficou grávida, deu à luz um filho, pôs nele o nome de Jesus, ele foi grande, foi chamado Filho do Altíssimo, só que essa parte onde diz, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Essa parte ainda não se cumpriu. Estão entendendo? Então essa profecia ela começou a se cumprir quando Maria engravidou de Jesus, deu à luz, colocou o nome de Jesus e tal. Era o que o anjo tinha dito para ela. Só que o anjo não falou só aquilo, o anjo falou mais coisa. Olha, Deus vai dar para ele o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Essa parte da profecia não se cumpriu ainda.
ela ainda vai se cumprir. Então nós temos, irmãos, um hiato profético. O que é o hiato? É um tempo que se passa para que se complete o cumprimento daquela profecia. Todo mundo entendeu? Amém? Lucas capítulo 1, versículo 31. Então isso é um hiato profético. Irmãos, hiato profético, ele pega. Por quê? Porque tem muito texto que você não repara. Por exemplo, lá em Daniel, no texto que fala das 70 semanas, ali tem um outro hiato profético ali, aonde fala sobre 69 semanas, depois ainda está faltando mais uma semana para se cumprir. Então 69 já se cumpriu, está faltando a última semana para se cumprir. Quantos se lembram desse texto, das 70 semanas de Daniel? Pouca gente conhece, né? Nós vamos ver esses textos, tá? Mas ali ele fala sobre essas 70 semanas. Já se cumpriram 69. A última semana não se cumpriu, ela se cumpre na grande tribulação. Então, nesse ato profético, é que nasce a igreja, que nasceu a gente, tá? A nossa igreja. Depois a gente vê isso com mais detalhes. Vamos lá, número 7. Todas as profecias se cumprem literalmente. Irmãos, toda profecia da palavra de Deus irá se cumprir literalmente. Estão entendendo? Literalmente. Vai se cumprir tudo. Próximo. Verifique o destinatário da profecia. Essa daqui é ótima, irmãos. Essa daqui é fantástica. Veja bem. A profecia, ela pode ter 3 destinatários. Primeiro, judeus. Segundo, gentios. Terceiro, a igreja. Estão entendendo? Irmãos, o que eu já vi de pessoas pegando promessas e profecias para judeus e aplicando para a igreja não é brincadeira. Quer ver uma? Olha aqui, ó. Deixa eu passar o texto aqui para vocês. Mateus 24 foi uma profecia destinada aos judeus. Mateus 24 fala da grande tribulação. Foi escrita especificamente para os judeus. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Não vou nem abrir não, esse texto é muito fácil. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eis que o Senhor te diz, irmão, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, essa promessa não é para a igreja. Essa promessa é para o judeu. Todas as promessas para os judeus estão ligadas à terra, a dinheiro, à prosperidade. Que decepção, né, irmãos? Não. Não. Fazer igual o Chaves. Querido, e a promessa para a igreja? A promessa para a igreja é essa, ó. Importa que por meio de muitas lutas e tribulações entremos no reino de Deus. Essa é a promessa para a igreja. Com certeza. Não são todas. Elas não são todas direcionadas. Tem muita coisa que fala da igreja ali também. Lá Isaías fala que a virgem conceberá. Oi? Fala, exatamente. A virgem conceberá, dará à luz a um filho e tal. Você entendeu? Por isso que é importante você aplicar essas regras. Você precisa saber para quem que ele foi dito aquilo. Eis que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Fala assim, yes! Pois é, eu vou te levar lá na Índia. Eu vou te levar lá no Sudão. Lá no Quênia, para você ver a situação da igreja e dos pastores lá. Irmãos, hoje eu falei com o pastor Ferreirinha. Pastor Ferreirinha, ele é pastor de igrejas
no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, vocês sabiam que só no norte de Minas Gerais há 400 povoados, aonde vivem de 300 até 1.000 pessoas, aonde não existe nenhuma igreja? Nenhuma igreja, irmãos. Eu falei com ele hoje, nós vamos abrir igreja lá, em nome de Jesus. É fazer a obra tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Oi? Você precisa ver o contexto em que foi escrito. Entendeu? Para aquele povo, exatamente. O negócio é que pega-se textos isolados, né? Eu já vi muito isso. Uma que eu vi, achei bom demais, foi essa. Não, porque eu sei que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Irmãos, entendeu? É complicado. Isso aí não é uma promessa para a igreja, é uma promessa para o judeu. Está entendendo? E quando você vê, irmãos, a realidade de igrejas, irmãos, igrejas fiéis, estamos falando de igrejas fiéis, não é igreja onde as pessoas não são fiéis a Deus, não, são igrejas de verdade mesmo. Você entendeu? Irmãos, olha, vê a igreja de Pérgamo, meu Deus, olha como foi perseguida. Exatamente, a igreja repartiam os bens, né, para que ninguém tivesse falta de nada. Paulo fez aquele movimento para recolher oferta para as igrejas da Judéia. Tá vendo? Então assim, irmãos, promessa para o judeu é dinheiro, é terra. Promessa para a igreja é luta e tribulação para entrar no reino de Deus. Agora, no entanto, irmãos, as promessas para a igreja, irmãos, é muito superior. Amém? Amém. Número 9. Pode colocar já também a número 10. Número 9. Onde está a pessoa de Jesus na profecia? Várias profecias, você não vai ver o termo Jesus, mas Jesus está ali. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 3, tem uma profecia. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quantos se lembram desse texto lá, irmãos? Aquela profecia está falando de Jesus. A promessa que Deus fez a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali está falando de Jesus também. Estão entendendo? Então, fica fácil de você identificar. Número 10, que já entra naquilo que a gente estava falando. A igreja não é Israel. Irmãos, olha, isso aqui pega muita gente também. Presta atenção, a igreja não é Israel. Israel é Israel. Igreja é igreja. Estão entendendo? Se você entender isso aqui, você vai deixar de cometer vários erros e pegar a promessa que é para um e colocar na vida do outro, tá? Ok, vamos terminar. Vamos colocar só mais esse conceito aqui. Olha esse versículo aqui, irmãos. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 24. Pode passar. Presta atenção, porque nós precisamos definir aqui o que é o tempo dos gentios. No ano 608, Jerusalém, ela foi pisada pelos gentios. De que forma? Irmão, isso aqui é muito interessante, porque ele vem parar aqui na nossa época. Aquele texto ali fala de um tempo dos gentios, aquele texto que nós lemos. E ele fala que Jerusalém seria pisada por gentios. Esse termo pisado,
Ele não fala simplesmente sobre a presença de estrangeiros em Jerusalém, mas ele fala de governo. Seria estrangeiros governando Jerusalém. Isso começou a acontecer no ano 608 a.C., quando as duas tribos que restaram ali em Jerusalém foram levadas cativas para a Babilônia. Então, Jerusalém, ela ficou sob o poder dos babilônios. No decorrer dos anos que se passaram, ela ficou depois sob o governo do Império Medo-Persa, depois dos gregos e depois dos romanos. Ok até aí? Então, ela sendo pisada ou sendo governada por estrangeiros. Próximo. No dia 29 de novembro de 1947, essa é uma data muito importante, irmãos, 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas votou a criação do Estado de Israel. Então, ali, inclusive tem uma profecia na Bíblia que fala sobre a criação do Estado de Israel, só não vou me lembrar de cabeça, tá? Mas ali criou-se o Estado de Israel. Tinha um brasileiro na comissão. Quem lembra? Você lembra o nome dele, Alexandre? O nome desse brasileiro? Não lembra não, né? Foi uma peça-chave para que Israel fosse criado ali como nação. Fala, Henrique. Ah, sim, tem também. Ele viu sim. Então, essa pessoa foi chave para a criação do Estado de Israel, tá? Mas Jerusalém ainda estava sendo pisada por gentios, estava sendo dominada por gentios. Próximo. O fim do tempo dos gentios foi em junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu ali na Guerra dos 6 Dias? Se vocês se lembram, a Guerra dos 6 Dias foi o seguinte: as nações árabes ao redor de Israel, eles se levantaram contra Israel e falaram: nós vamos fazer Israel sumir do mapa. E eles de fato montaram seus exércitos e partiram para cima de Israel com tudo. Irmãos, o objetivo não era dominar, o objetivo era destruir tudo e matar todo mundo. Eles iam fazer Israel sumir do mapa. Quantos aqui viram uma reportagem de um líder árabe, isso já tem uns 2 anos, que falou que o objetivo deles, o objetivo da Liga das Nações Árabes, era fazer Israel sumir do mapa? Joás viu, a Sara viu, a Rosa viu, né? Eu vi. Esse cara falou esse negócio, depois, um tempinho depois que ele falou isso, ele passou mal, ele desmaiou. Você se lembra disso? Desmaiou, depois ele voltou. Eu sei que essa declaração foi extremamente polêmica. Foi agora, irmãos, tem 2 anos agora que isso aconteceu. O objetivo da Liga Árabe é fazer Israel sumir do mapa. E em junho de 67, eles quiseram fazer isso. Irmãos, olha, em 6 dias, Israel, usando só a força aérea, destruiu todo o exército das nações árabes. Eles tomaram o Egito, tomaram vários outros países, que foi preciso, irmãos, da ONU entrar no meio e pedir, pelo amor de Deus, para Israel devolver os territórios que eles tinham tomado, principalmente do Egito. Então eles devolveram, e a partir desse tempo, Israel agora é governada por judeus. Então o tempo dos gentios terminou ali. Amém? Glória a Deus. Quem tem mais alguma pergunta? Ok, vamos encerrar então. Irmãos, hoje foi um pouco mais extenso porque foi a introdução. A partir dos outros nós vamos ser mais sucintos. Vimos várias coisas, eu sei que ficaram algumas dúvidas, principalmente com relação ao arrebatamento, né? Quem vai ser arrebatado? Então, querido, na aula sobre arrebatamento nós vamos discutir bastante sobre isso, né? A igreja passa pela grande tribulação, né? Que parte da igreja, ok? Então nós vamos agora ficar de pé e a partir da quarta-feira que vem nós vamos começar no capítulo 1 de Apocalipse
E aí a gente vai, provavelmente, boa parte desse restante de ano agora, a gente vai ficar estudando Apocalipse. Tá?